de vida. Olá, eu sou Valéria Ferrari, de Tudo Um Pouco. Hoje convido um casal pra lá de especial. Mas você só vai conhecê-los se entrar aqui. Vem que a casa é sua, entra, bora! Mais alegria por saber que esse pedaço feliz está dentro de mim. O De Tudo Um Pouco hoje recebe duas pessoas especialíssimas, das quais eu tenho muito carinho e vocês já devem estar sentindo por aí uma energia boa, uma paz. Pois é deles que eu vou falar. Começo com o Rô e peço para que ele mesmo se apresente, porque eles fazem tantas coisas no universo deles, tem tantas possibilidades que eles mesmos vão ter que se apresentar. Muito obrigada pela presença de vocês, feliz da vida com vocês dois aqui. Obrigada. E começo perguntando para o Rô quais são as suas atividades atuais. Legal, oi Valéria, prazerzaço estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigada. Eu comecei desde criança, acho que todo desenhista começa, né, a brincar com lápis e papel, tudo. E com uns 15 anos mais ou menos eu fui para música. Falei, não tem como eu desviar das minhas vontades, né, e talentos. Então, comecei a tocar música, tocar cover de Raul Seixas, samba lá em São Paulo e participei de uma banda chamada Roça Nova, compositor e percussionista. E agora estou desenhando. Voltei para você nunca fez as duas coisas juntas? Fazia, só que aí no período do Roça Nova eu fiquei só tocando música. Tá. Foram uns 12 anos mais ou menos só viajando, né, tocando. Legal, legal. Então, estamos aqui de frente com um artista. E eu tenho uma história ótima para contar. Ele vem para os lugares, ele vai para os lugares, vai para os lugares com uma mochilinha. Nessa mochilinha tem de tudo. Tem prancheta, tem lápis, tem um livro negro aí para ele trabalhar. E ele trouxe uma prancheta para trabalhar um pouquinho aqui no nosso programa ao vivo. Vai fazer aqui com a gente, enquanto a gente conversa. Parece que ele consegue fazer as duas coisas, ao contrário de mim. Ele parece que consegue conversar e trabalhar ao mesmo tempo. Então a gente vai fazer uma brincadeira legal aqui. Muito obrigada, seja bem-vindo. E você está livre para trabalhar e falar ao mesmo tempo agora. Passo para a Fê Pelati, que além de professora de yoga, aliás, eu a conheci como professora de yoga, mas quando fui estudar o seu currículo, vi que tudo isso ia muito além, né, Fê? Fê, muito obrigada pela sua presença, feliz e honrada com vocês aqui e queria que você contasse um pouquinho do seu percurso e da sua carreira. Tá, eu que agradeço, fico muito feliz de poder conversar, é sempre bom. E eu comecei, assim, eu trabalhava numa indústria, a minha formação é química, bióloga. Congela. Eu conheci você quando você estava saindo dessa área. Isso, saindo da E eu lembro indústria. que eu me espantei muito, porque é uma área muito frenética, né? Imagina, bióloga... E foi exatamente nesse momento que eu te conheci. Descongela para continuar, Fer. Então eu trabalhava na indústria, gostava muito, era uma coisa que me deixava bastante feliz, eu gostava do que eu fazia, mas não me sentia preenchida com aquilo. E ficava me imaginando, ao longo da vida, com 70, 80 anos, assim, com uma casa, com uma família, mas assim, insatisfeita com a trajetória da minha vida, né? E assim, aos poucos, eu fui percebendo que não era isso que eu queria. E mesmo depois de muitos anos de experiência, eu fiquei acho que quase 20 anos na indústria, porque comecei muito cedo. Verdade, tudo isso, Fê? Tudo isso. Eu comecei com 16 anos. E fui fazendo uma transição. E aí comecei com o reiki, né? Foram vindo as coisas. Comecei com reiki, depois com a massagem, depois com yoga. Ah, o yoga vem praticamente em terceiro plano. Em terceiro, eu comecei mesmo com a massagem, com o reiki, né? E que é uma coisa muito sutil, que é uma imposição de mãos e que você trabalha, digamos assim, no campo sutil. Mas eu sentia falta de algo mais concreto. E aí eu comecei a estudar massagem, assim, de uma forma mais profunda. E comecei com os atendimentos de massagem. E aí, nessa experiência, notei que ainda precisava mais. Aí falei, o que eu vou fazer mais, né? Aí entrou yoga. Tá. Só pra gente entender, quem tá em casa entender um pouquinho também, qual a diferença do reiki e da massagem que você aplica? Tá, o reiki, ele é uma imposição de mãos. Em geral, não é necessário que você toque na pessoa. Ah, tá. É uma imposição de mãos, você trabalha como um canal de energia, né? É como se a energia
fluísse através de você e ela se direcionasse para aquela pessoa que está recebendo. E é uma coisa muito sutil, é muito agradável de se receber. Em geral, a sua sensação é de calor, né? De aquecimento, assim. Então é uma coisa que dá um aconchego, mas ela trabalha na sutileza, assim. Então você não toca. Então se tem uma dor física, né, no meu ponto de vista, precisa se fazer algo mais, né? Se atingir o físico. Então aí você vai para massagem. Ah, entendi. Que vai Todos se complementam, então. Na verdade, você acaba usando todas essas ferramentas, Fê? Não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo? Não, não. Então isso eu gosto muito de separar, de dar os nomes e de explicar, assim, né? Nunca misturar as coisas, porque você acaba... Não faz nenhuma coisa nem a outra, né? Então, um tratamento, na verdade, você nunca vai usar todas as suas ferramentas? Não, o que em geral eu uso, assim, a experiência de uma coisa, a visão de uma coisa, mas assim, eu nunca vou aplicar reiki, fazer massagem em uma postura de yoga, assim, uma coisa e outra coisa e outra coisa. Que eu acho que tem melhor resultado, pela minha experiência. Daí a gente continua com a história do yoga, você se formou, né? Isso. Se especializou num tipo de yoga. Num tipo de yoga que se chama? Se chama Iyengar Yoga, mas eu não dou aula. O Iyengar é um tipo de aula que você tem que fazer uma prova específica, são indianos que te avaliam. Então, para você usar a classificação Iyengar Yoga, você tem que ser certificada pelo método Iyengar. Então, eu estudei Iyengar Yoga, mas eu não fiz essa prova. Então, em geral, a gente diz que a gente dá aulas de Hatha Yoga com alinhamentos de Iyengar, que são muito precisos e muito eficientes do ponto de vista físico no yoga, né? Aí, dentro dessa minha trajetória, eu fui mãe e aí me interessei pela Shantala, que é a massagem para os bebês. Que legal! E fui aí também para Shantala e dou mais cursos mesmo, né? Eu me especializei para ensinar a Shantala, não para aplicar em outros bebês. Ok, então você dá curso para ensinar a Shantala. Exatamente, para mães, para escolas, para creches. Que legal! É muito legal, é muito gratificante, é uma experiência riquíssima, assim. E depois, que eu sei que tem mais uma coisa, de terapia hormonal. Ah, tem. É tanta coisa que eu tenho que lembrar, gente, a tem convidada. Mesmo. E tem também a yoga terapia hormonal, que é uma coisa que eu já queria fazer. E já tinha ouvido falar da professora, que é a Dina Rodrigues, que tem muita experiência, e descobri que ela é de Jundiaí. Ah, que legal! E aí fui conversar com ela e fiz o curso, e aí passei a organizar os cursos da yoga terapia aqui em Jundiaí e também dou aulas de yoga terapia, né? Ah, que legal! Que é também um método muito específico. Eu queria que você explicasse, eu mesma não sei o que é yoga terapia. Yoga terapia hormonal é um método muito específico de ativação das glândulas, principalmente os ovários, a tireoide, os suprarrenais e a hipófise, um conjunto de glândulas para equilibrar o sistema hormonal, na verdade para ativar o sistema hormonal. Que legal! É um método que já tem mais de 20 anos, assim, ela já ensina há 20, 25 anos, então tem muitos resultados bons, inclusive com as minhas alunas, e é assim bem diferente mesmo. A gente trabalha com asanas, que são as posturas, e umas respirações específicas para ativar essas glândulas. Então é focado só nisso, na questão hormonal feminina. Na questão hormonal feminina. Nossa, que demais, me inscreve. Tipo, já, pega um livrinho. Pô, escreve aí, põe meu nome aí. Olha, é incrível isso, porque eu não sabia da existência e não existe uma mulher que não passe por essas questões ao longo da vida, se não aos seus 45 ou 55, mas às vezes por toda a vida, exatamente, né? As questões hormonais estão sempre aí, né? É uma coisa... Mas tem pra homem também, né? Tem pra homem também. Tem pra homem também? Tem pra homem também, que é a yoga terapia hormonal para andropausa, ou hormônios masculinos. Que demais! E os homens procuram, eles sabem que existe? Não, assim, eles não sabem em primeiro lugar, porque é uma coisa um tanto quanto diferente. E nova, né? E nova. A gente falar de andropausa é uma coisa nova. Isso. E os homens, em geral, são um pouco mais tímidos para ter uma aula de yoga terapia hormonal, ainda mais com uma mulher. Então, por exemplo, tem DVDs do método que são vendidos, às vezes eles compram um DVD, ou às vezes eles vêm com a esposa.
Então, tá. a esposa... Aí fica mais fácil. Aí a esposa faz a aula e depois faz junto com o marido em casa e também tem resultados muito bons. Tanto a feminina quanto a masculina também atuam conjuntamente com elevar os níveis hormonais e reduzir os níveis de estresse. Que ótimo, que é o cortisol, né? Também o cortisol, enfim, aquela turbulência da mente que atrapalha tudo na vida, Nossa, vou né? de segunda a segunda. Quero me inscrever de segunda. Pode ir, você vai gostar. E essa questão também, às vezes, é de... Pra gente se inscrever numa parada dessa, você tem que se conhecer, né? Saber que você tá passando por aquela fase. Exato. E às vezes a gente não sabe identificar que aquela irritação é uma questão hormonal, Isso. que aquele desconforto, que aquele calor que a gente está sentindo é uma questão hormonal. A gente não consegue saber e aí fica difícil detectar para ir atrás do benefício, Exato, né? é. Nossa, incrível, eu quero fazer, Fer. Pode ver que você vai gostar, tenho certeza. Você terminou seu currículo, Fer? Terminei. A gente já quase terminando o primeiro bloco. A Fer cheia aí de especialidades, uma delícia conversar com esse casal. Não sei se vocês já estão sentindo energia aqui, mas eles têm uma energia muito boa. Vocês já conseguem mostrar alguma coisa aí? Eu tô fazendo, por enquanto, um esboço, modelando um pouquinho. Dá pra ver? Tá. Vê se o Aparecido consegue focar aí. Você toma cuidado do meu nariz, eu morro de complexo dele. Eu acho que ele é meio grande batatinha, então se você puder dar uma... Tá bom. Ajeita ele pelo menos no desenho. Ele fez Na bonitinho, ó. Você dá uma força pra mim, viu? Eu não perguntei antes, né? Normalmente eu pergunto, você quer uma caricatura pra gente perder a amizade? Não, eu não quero perder a amizade. Tenha carinho pro meu nariz, pelo amor de Deus. A gente vai terminando o primeiro bloco, mas a gente volta para conversar muito mais sobre este casal aqui no nosso programa, no De Tudo Um Pouco, para falar um pouco de coisa boa, né? De terapia, de caricatura, de desenho, de música. O De Tudo Um Pouco adora arte, o De Tudo Um Pouco adora artista e o De Tudo Um Pouco fica muito feliz quando tem a possibilidade de receber gente tão especial. A gente vai para um breve café, não dá nem tempo de você fazer uma caricatura, volta pro sofá que a gente continua conversando. Um beijo até daqui a pouco. Onde o sol brilha sempre, a lua me guia. A gente volta para conversar com eles e eu converso com a Fer sobre uma questão sobre corrija-me, terapia hormonal. É isso, yoga terapia hormonal. Yoga terapia hormonal, sobre a questão da tireoide. Se eu tenho uma disfunção da tireoide, ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo, eu posso fazer essa terapia? Sim, no caso de hiper e hipo, não sendo nódulo ou alguma coisa, enfim, pode fazer. A gente tem algumas posturas que trabalham especificamente a tireoide. Mas, se você tem hipo ou hiper, alguma coisa é alterada, né? A gente faz uma modificação na postura para que fique tudo bem, para que você realmente equilibre essa função da tireoide, né? E você me falou, se não tiver nódulo, às vezes tem uma calcificação, né, que eles não consideram ainda um nódulo, Isso. mas você já fica numa certa observação, eu mesma tenho, por exemplo. Sim. Eu posso fazer todas as posturas de yoga ou eu devo comunicar ao professor? Tem que comunicar falar para o professor isso, né? E em geral, se você tem um nódulo e já sabe, você está fazendo um acompanhamento médico. Então, nós não somos médicos, somos Lógico. professores, mas a gente pede para ver o que é, pede para conversar com o médico e na grande parte dos casos, a gente pede uma autorização do médico. Verdade, sim, Porque muda muito mesmo essa questão? Muda. Na yoga terapia especificamente, né, que esse método foi desenvolvido pela Dinah, que estudou todas as glândulas, enfim, ela tem uma família médica que auxiliou, então precisa ser assim bem sabido, bem especificado para não ter nenhum tipo de problema, é só sucesso. Eu também não sabia. Mesmo na yoga normal? Na aula de yoga regular? A aula de yoga regular, em geral, trabalha um equilíbrio energético, um equilíbrio das glândulas de uma forma mais sutil.
A yoga terapia hormonal, ela trabalha através de massagem, comprimindo a glândula, alongando a glândula, com uma respiração específica chamada bástrica, que massageia de dentro para fora. É meio difícil de explicar, mas é isso. Então, o trabalho da glândula, mesmo ela sendo interna, ele é real, ele existe, né? Então, por isso que se tem algum problema naquela glândula, a gente tem que informar e pedir autorização para o médico para poder continuar com a terapia hormonal. Legal você ter falado, legal você ter comentado. A gente vai para uma outra área aqui. Agora a gente vai falar de vocês como um casal. Eu queria saber, bom, eu sou a Candinha, eu quero saber tudo. Eu queria saber como vocês se conheceram. Vocês são um casal atípico, né, com profissões atípicas, uma casa de artista. Sei também que a Fer virou mãe e queria saber como esse processo da maternidade, da paternidade influencia no processo criativo do Rô, do trabalho dele, como é que é essa pegada? É uma outra pegada, é um outro olhar, o que muda, o que tanto que muda? Olha, muda, por exemplo, chega às 5 horas da tarde, a gente tem que começar a fazer janta. Não dá pra parar pra fazer música. Não. E... olha, eu costumo falar que nasceu uma filha, nasceu um pai e nasceu uma mãe também, né? Aquele outro Rodrigo, outra Fernanda, não existe mais. Até existe ainda, mas assim, por enquanto a ênfase é mais o pai e a mãe. Eu não sei, eu não existo. Eu falo por mim. Não existe? Não, eu estou em quinto plano agora. É a Ana Lua primeiro, né, a nossa filha, depois é a Fernanda, depois é a casa, depois são os gatos, depois sou eu. Se sobrar um tempinho. Se sobrar um tempinho. Influenciou no seu processo criativo, o jeito de você pensar a arte de maneira geral? Sim, porque como eu tive uma transição da música para o desenho, eu trabalhei durante 2 anos numa serralheria, gerenciando a parte de obras. E quando a Ana Lua nasceu, eu saí da serralheria e parti com tudo para o desenho. Então, ela me deu muita coragem, muito gás, porque eu estou abrindo o mercado, né? Começar do zero, tudo de novo, assim, praticamente. Então, realmente, dá muita coragem, dá vontade de fazer as coisas. E ainda mais desenhando, que é uma coisa deliciosa. Eu desenho ela, né? Brinco com ela, desenho a Fernanda direto em casa. E elas são minhas modelos. Elas são suas inspirações, na verdade, né? Ô Fê, conta a história. Ter um marido que faz caricatura é difícil pra você no seu dia a dia? Como é que é essa história? Não, olha... Ele tá sempre atrás de você, assim, fazendo a sacanagem? Não, é relativamente tranquilo, mas é o que eu costumo dizer, ele só pega as minhas caricaturas quando eu tô descabelada, cozinhando, limpando a casa. Que são as melhores, né? E no celular, né? E no celular. As 10 do celular. Quando eu fico mais tempo, né? Então eu tô no fogão, tem uma caricatura que eu tô cozinhando, então eu tô lá no fogão há um tempão, aí ele fica sentado lá atrás de mim e fica desenhando. Você não se importa, né? Não me importa. Só pede que ele te faça um pouquinho mais magra, com uma cintura mais fina. Não, eu não ele peço. Não perdoa, eu já né? desisti, ele não perdoa. Legal. E aí ele fica, levanta mais o braço, fica assim um pouquinho. Não é possível. Eu tô fazendo almoço, né? Isso aí. Contem uma coisa pra mim, como é que acontece essa dinâmica de ter essa vida de artista, de criação? Como é que é o dia a dia? Vocês às vezes se matam, gente, porque eles são tão calmos, dá uma certa inveja. Dá uma invejinha. Não. Vocês se matam? Não. Bastante. Opa. Não, eu vou falar. Gente, uma professora de yoga e um desenhista, um músico, como é que é isso? Eu tô muito curiosa. Gente. Esses dias eu tava assim, né, assim, pensando, nossa, mas como tá difícil essa rotina e tal. Aí eu conversei com uma amiga que eu não vi há um tempo, que tem 2 filhos pequenos. Falei, poxa, ela tem 2, né? Falei, escuta, e ela assim também parece tão calma. Eu falei, você parece tão calma, o que você faz e tal? Ela disse, eu tenho dupla personalidade. Quando eu chego em casa, você não sabe o que acontece. Não chega a ser assim também, né? Mas é que a rotina, né, de pai e mãe, ela é um tanto quanto massacrante, eu digo, né? Porque sobra pouquíssimo espaço nesse momento para desenvolver coisas amplas, assim, projetos amplos meu e dele, né? Ainda mais que a gente tem uma filosofia de realmente educar a nossa filha, não simplesmente
pôr na frente da TV. ordens, e deixar né, o celular na mão dela. Então é bem difícil. Isso é extremamente cansativo, né? Extremamente cansativo. Então acho que é por isso também que eu sinto um pouco dessa... Porque a gente se preocupa em educar mesmo e ela olha no restaurante, tudo bem, não tenho nada contra, mas todas as crianças, grande parte das crianças, os pais conversando e a criança lá assim. E daí ela disse, mãe, eu quero, pai, eu quero, ela quer a mesma coisa. E para você explicar aquilo para uma criança é muito difícil, né? Para ela entender que vocês querem um outro universo para ela, né? Nem sei se a gente, assim... vai ter sucesso, porque uma hora ela vai se inserir em tudo isso, né? Mas eu acho que enquanto a gente puder manter os valores, né? Os valores, o valor da terra, o valor da simplicidade, o valor das pequenas coisas, eu acho que tem muito valor. Sensacional, sensacional. O valor da cantiga de roda, exato. Né, o valor de plantar o seu alface. O valor da música antiga, o valor do compositor, o valor do sentimento que ele tinha na hora que compunha. Essas coisas que a gente gostaria muito que ela entendesse. Poxa, que criança feliz. Quanto tempo ela tem? Vai fazer 3. 3. Daqui é a mês. idade dos questionamentos Nossa. também, de falar as coisas engraçadas, né? É. E eu me lembro quando o meu sobrinho falou a última palavra errada. Ele só falava delisga. Foi a última palavra errada dele. E todas as outras ele já tinha resolvido. E quando ele falou desliga, a família inteira fez... Isso! Ele cresceu! É bem esse sentimento, né? O delisga vai embora, você fala, uau, ele cresceu. Mas o Rô corrige bastante a Ana. E aí eu olho pra ele meio assim, não corrige, deixa, ela vai aprender sozinha, né? Aí ela fala tudo certinho. Aí eles resolvem parar de falar delisga. Ai, dá uma tristeza. Falem pra mim, planos, sonhos, futuros, projetos, como é que tá isso? Puxa vida. Próximos cursos? Próximos cursos. Olha, eu tenho muita vontade e sempre fui, o Rô também, acho que eu posso falar um pouco por ele, depois ele me corrige. Tá. Mas eu tenho uma necessidade de ar, né? Minha filha me trouxe muito terra, mas a minha natureza é aérea, então... Aéreo, avião, viagem. Eu gosto muito de conhecer novos lugares, então eu quero voltar para a Índia. Esse eu acho que é o meu maior projeto assim a longo prazo. Eu quero voltar muito para a Índia, quero fazer outros cursos na Índia, no sul da Índia agora, cursos de massagem, talvez até ficar um tempo lá. E queria que o Rô e a Ana fossem comigo também. Que legal. Isso é um projeto para curto prazo? Médio longo prazo. Talvez em 2018, 2019, mais ou menos assim. Legal. Você, Rô, como é que você entra nesse balaio aí? Eu Quais acompanho. são os seus projetos? Eu gosto muito de roça, de mato. Eu ainda vou, né, comprar um pedacinho de terra e tentar arrastar elas também. Que pode ser na Índia, né? Um pedacinho de terra na Índia. Por que não, né? Onde tiver um lugar para plantar. Para plantar? Plantar, cuidar do meu jardinzinho e ficar desenhando. Ótimo. E a música? Um pouco esquecida agora nesse momento? Um pouco para segundo plano ou não? Eu tinha brigado um pouco com a música e aí eu falei, não, chega. Só que não tem como, ela vem atrás de mim. Aqui em Jundiaí eu comecei a conhecer um pessoal que do nada falou, vamos tocar comigo. Já tem 2 pessoas aí que a gente tá fazendo, voltamos pro samba. Nossa, que sensacional. Você está tocando em algum lugar onde a gente consiga te ver? Por enquanto não, estamos ensaiando. Quando você for começar a se apresentar, você volta? Lógico. Pra gente ouvir agora, claro. Não ver o artista, o desenhista, mas ver também o artista músico, né? Musicista e traz a sua gangue aqui, Pode que a gente quer conhecer, a gente quer ir atrás da boa música. E do Roça Nova, a gente vai fazer um show, acho que em dezembro, né, Fê? Era dezembro? Dezembro, agora não me lembro o dia. Depois a gente Depois passa a agenda, a gente avisa aqui, né? A gente vai, na verdade, a gente abriu o programa com música sua, vai fechar o programa com música sua. Então, seria legal que você voltasse para contar de toda essa agenda lotada de vocês dois. Maravilha. Muito obrigada pela presença. Eu que a gente que agradece. Voltem sempre que quiserem. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz mesmo, viu? E será que a gente já consegue mostrar alguma coisa aí? Eu acho que já. Sensacional, gente. Sou eu, bocuda assim, ó. Zoiuda. Sorrisão, olhão. Sensacional. A gente termina com essa imagem boa,
Não só da minha caricatura, mas dessas duas pessoas incríveis, desse casal que pensa diferente. Que bom que tem gente que pensa diferente nessa vida, né? Impressionantemente bem resolvida sobre as questões da infância, da criança, da maternidade, da paternidade. Voltem sempre para contar essas experiências, porque a gente precisa de coisa boa, de exemplo bom. Obrigada. De tudo um pouco, gosta de exemplo bom. Vai ficando por aqui com dor no coração, mas volta na semana que vem. Lembrando a você que os inéditos são sempre aos domingos, às 5h30 da tarde. A gente desliga a câmera, mas não para de conversar de jeito nenhum, porque a gente tem, graças a Deus, as mídias sociais. Tem Face, tem Insta, vou passar o contato desses dois queridos para vocês também. E a gente vai se conversando aí durante a semana. Um grande beijo e até a semana que vem. Não pode se prender no que não é. Vou partir pra minha jornada e não quero saber quem vai comigo. Com a